Mais juízes ou mais estrutura? O Via Justiça de hoje discute a situação do Poder Judiciário em Minas Gerais e a chamada Emenda Peluso, ou PEC dos recursos, para conter a avalanche de recursos no país. A PEC propõe que todo o processo transite em julgado já no segundo grau de jurisdição. Em Minas, faltam juízes titulares na capital e no interior. 4 milhões de processos estão acumulados na Justiça Estadual. Para discutir este tema, nós convidamos o presidente da AMAGES, juiz Bruno Terra Dias, e o advogado André Figueiredo, especialista na área de direito público. Numa parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A falta de juízes titulares e a sobrecarga de trabalho dos juízes em atividade comprometem o andamento processual em Minas Gerais. A média de processos analisados aqui por juízes é de 20 mil, mais do que o dobro do ideal. Como explicar isso, doutor Bruno? Na verdade, nós temos um processo histórico, né? A Constituição de 1988 é que, pela primeira vez, abriu as portas, não só do Judiciário, mas de todo o Estado, à população integralmente. No Judiciário, isso motivou uma grande expansão de demandas, que até hoje ainda não terminou de crescer. Mas isso significa também, e nós temos que lembrar disto, que nós temos democracia nesse país. Onde não há democracia, existe o cerceamento do direito e existe o cerceamento da atividade judiciária. Aperfeiçoando a democracia, nós temos que aperfeiçoar a estrutura do Poder Judiciário para poder atender essa grande demanda que vem desse projeto de sociedade inclusiva inaugurado com a Constituição de 1988. Doutor André, no dia a dia do fórum, quais são as dificuldades do senhor em termos do andamento processual? Conte exemplos da sua atuação. Bem, a primeira coisa que a gente observa, né, é que realmente falta funcionário nas secretarias, falta funcionário até no Tribunal de Justiça, na segunda instância, não só na primeira instância, mas na segunda instância também faltam funcionários. E a falta de juízes mesmo, que está prejudicando muito. Eu até dou um exemplo agora, na Vara de Fazenda Pública Estadual, que houveram promoções, juízes de direito que trabalhavam ali na Vara de Fazenda Pública, que alçaram o cargo de desembargador. E o tribunal até agora não proveu os cargos de juiz de direito ali na Vara de Fazenda Pública. E as dificuldades para os clientes? São enormes. A gente não consegue, por exemplo, obter um alvará, conversar com o juiz substituto é mais difícil, está onerando o juiz titular de outra vara, de outra secretaria, com mais processo. Fica tudo parado esperando ter juiz para poder decidir a questão. O número de servidores da Justiça também é considerado pequeno. Pergunta-se, qual seria a solução contra a morosidade? O aumento do número de juízes ou de suas estruturas de apoio? Nós fomos às ruas de Belo Horizonte para saber o que pensam os cidadãos. Está faltando tudo. Demora, poucos juízes, a remuneração, aí tem que ver várias coisas. Tem que ter mais estrutura e mais juízes também, porque tem uma demanda grande para juízes, mas ninguém consegue ocupar as vagas. Além da estrutura e do maior aumento, tem que ter uma desburocratização. Isso é uma necessidade, sim, mais do que urgente. Primeiramente, a melhor estrutura e também aumentar o número de juízes. Porque hoje a estrutura, pelo que aparenta, é muito precária e isso atrasa muito o andamento dos processos. Sem estrutura, não tem andamento do serviço. Com o número mínimo de juízes também não deve andar. Então, sim, eu acredito que seriam as duas coisas. Melhorar a estrutura, porque sem estrutura não adianta, eles não vão conseguir trabalhar. Até porque são muitos arquivos que tem, então não tem como, vai ter que ser estrutura mesmo. Doutor Bruno, e o senhor o que acha? Mais juízes ou mais estrutura? É uma combinação de fatores. É claro que a relação juiz-população aqui no Brasil e particularmente em Minas Gerais é ruim, é um juiz para 20 mil habitantes. Deveria ser pelo menos um juiz para 10 mil habitantes, mas aí nós vamos esbarrar em outras dificuldades, até mesmo na lei de responsabilidade fiscal. Por outro lado, também a estrutura é falha. Por quê? Nem todos os juízes têm assessores, como a lei prevê que devem ter, mas nem todos têm, né? Como também nós precisamos de lembrar o seguinte,
A lei que rege os juízes, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, é de 1979. Não é uma lei democrática, não democratizou internamente o Poder Judiciário. E aí, nós precisamos dessa democratização interna para que o candidato a presidente do tribunal, por exemplo, tenha que visitar todas as regiões, conhecer as realidades, ter contato com o juiz, com a população, com as autoridades locais, a fim de fazer o esquadrinhamento, um desenho dessas necessidades e projetar isso num plano plurianual, de forma que se possa atender com a estrutura devida para o atendimento daquela necessidade, daquela localidade. E não como é feito atualmente, em que existe um padrão, são tantos funcionários por vara, na comarca de primeira entrância, na comarca de segunda, na comarca de entrância especial. Ora, esse padrão, sem atentar para as necessidades locais, também não nos serve. E, por outro lado, precisamos, dentro dessa estrutura, não apenas de um gabinete mais competente, mas competente no sentido de que, com assessoria, com a capacitação dos servidores, com a virtualização do processo, mas também precisamos de soluções para as questões de perícias, os serviços auxiliares, que são tão difíceis no dia a dia. Doutor André, o senhor viu ali pelo Povo Fala, parece Sim. que é uma compreensão dos cidadãos em relação a essas dificuldades. Sim, O senhor sentiu são isso? eles, sim, sinto isso, e eu acho que eles são os que mais sofrem essa questão, porque eu acho que a demanda do Poder Judiciário não vai diminuir. O brasileiro, ele está com esse caráter de buscar refúgio no Poder Judiciário, e não é à toa, né, que ele está buscando refúgio no Judiciário. O Judiciário é o nosso ponto de definição de várias questões no âmbito, por exemplo, do direito do consumidor, até no âmbito do direito do servidor público, onde eu atuo. As questões, por exemplo, um pagamento errado feito a servidor público vai ser decidido lá. Hoje em dia, várias questões na vida das pessoas passam pelo Poder Judiciário, né? E eu acho que equipar o Poder Judiciário é uma questão que envolve mesmo discussão, é uma coisa urgente, é uma coisa que precisa de ser feito. Eu até questiono se vale a pena manter esse índice da Lei de Responsabilidade Fiscal, que parece que engessa um pouco o Poder Judiciário de melhorar a condição estrutural dele. Porque se ele tem um limite de dinheiro para gastar e ele já está perto desse limite e não está suficiente, será que não seria o caso de aumentar um pouquinho esse limite para poder facilitar as coisas para nós cidadãos, para nós advogados que usamos a justiça? Porque hoje a justiça ela é o polo, ela é o lugar de refúgio do cidadão brasileiro. O Poder Executivo ele tende a fazer ato ilegal. Historicamente falando, é ali no Poder Judiciário que você vai definir questão de relação de consumo, você vai definir grandes questões nacionais, a questão das aposentadorias, revisão dos índices de correção da poupança. São muitas questões nacionais que são colocadas ali. E são questões que envolvem muitas pessoas, muitos interesses. Doutor Bruno, vamos falar de números da situação do Poder Judiciário, da falta de juízes titulares em Belo Horizonte e no interior do Estado. Bem, em Belo Horizonte nós temos 19 varas desprovidas de titulares para 101, ou seja, praticamente uma em cada 5 varas está desprovida de juiz titular, o que significa o deslocamento de juízes auxiliares para responderem por varas. 20%, hein? Quase 20%. 20%. E no interior, salvo engano, são 45 comarcas desprovidas de juízes, normalmente comarcas de vara única, e mais outras tantas varas em comarcas de mais de uma vara, né, que estão desprovidas. Isso significa o quê? Significa, na prática, que nós vamos ter o juiz respondendo por, além da vara de que é titular, por mais uma ou duas. Isso atrasa muito o serviço, porque normalmente o juiz já está com sobrecarga onde ele é titular. E ainda vai ter que assumir a sobrecarga de mais um ou mais dois que deveriam estar em outra comarca, mas não estão. Esse é um ponto de extrema delicadeza e não é de hoje. Eu posso citar aqui, nos anos 90, eu era juiz em Ubá e respondi por 3 anos e meio por uma comarca vizinha de Senador Firmino, por falta de juiz. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.